Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, na aula de hoje daremos continuidade, mais um passo no nosso estudo sobre derivadas. Essa aula de hoje é uma aula que dá um grande salto no teu aprendizado para a questão das derivadas, porque nós vamos aprender de uma forma muito mais simples, muito mais prática, a maneira como se deriva determinadas funções. Tudo bem? Vem aqui comigo aprender como é que seria essas derivadas. Então, o cálculo das derivadas que nós vamos fazer será através agora de fórmulas de derivação. Então, o que acontece? Outras pessoas já fizeram aquelas várias, inúmeras vezes, aquelas contas de limites e trouxeram para a gente prontamente dizendo, olha, eu já fiz essa conta e esse resultado aqui, essa fórmula, ela vai funcionar para toda e qualquer função que você coloque. Então é basicamente isso que eu tenho aqui no quadro atrás, tá legal? Então vejam bem, eu tenho aqui 4 casos de derivação. E eu tenho sempre, do meu lado esquerdo, a minha função e do lado direito, a derivada. A função e a correspondente derivada. A função e a correspondente derivada. A função e a correspondente derivada. O que eu gostaria de dizer? Que não é nosso objetivo, nesse primeiro momento, te mostrar o porquê desses resultados, uma vez que a gente está interessado apenas nas fórmulas de derivação. Para mim te mostrar cada um desses resultados, eu teria que partir do princípio do estudo de limites. Lembra lá daquela fórmula que nós tínhamos? F de x menos f de a, dividido por x menos a com x tendendo a a. Todas essas fórmulas que aqui estão, elas vieram através do estudo daqueles limites. Só que agora, por questões de agilidade, não nos interessa mais realizar aqueles cálculos de limites. Tudo bem? Mas você já sabe, você já tem uma ciência muito boa, inclusive de como seria a realização desses cálculos. Só que nesse momento a gente vai dar um certo dinamismo para que a gente possa ganhar um grande tempo e dar um grande salto no entendimento das derivadas. Tá legal? Então esses 4 casos que eu vou te explicar aqui, eles vieram exatamente do estudo de limites. E aí o que a gente tem que fazer é aprender essas fórmulas e, a partir de então, começar a realizar as derivadas de uma maneira muito mais prática, muito mais automatizada. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro caso. Eu tenho uma função f de x igual a k. O que seria esse k para a gente? Esse k seria um valor constante. Por exemplo, um 3, um 5, um 10. Então, toda vez que eu tiver um valor constante, a derivada dessa função constante dá exatamente 0. Tá? Não importa qual seja o valor, desde que ele seja constante. Menos 3, menos 4, pode ser valor positivo ou negativo, mas um valor constante. Tá legal? A derivada dessa função que for constante sempre vai ser 0. Quanto é a derivada de 10? 0. Quanto é a derivada de menos 1000? 0, porque todos esses valores são constantes. E a derivada de constante é 0. Tudo bem? Vamos agora para o segundo caso, o caso que engloba grande parte das funções que nós trabalhamos no ensino superior. Olha só, eu tenho agora uma f de x que é igual a x elevado a n. Que função é essa, professor? X elevado a n. Isso aqui nada mais é do que uma função polinomial. Quer ver só? Se o n for 1, x elevado a 1, função do primeiro grau. Se o n for 2, x elevado a 2, função do segundo grau. Se o n for 3, x elevado a 3, função do terceiro grau. E assim vai. Tudo bem? Então esse n aqui, ele pode ser qualquer valor real. Valores positivo, valores negativo, valores fracionado, não importa. Qualquer valor se engloba dentro dessa regrinha. Então como é que fica? Um f de x sendo a função x elevado a n. A sua derivada, ó, f' de x, fica sendo... Você vai pegar esse n, trazer para frente multiplicando e subtrair uma unidade. Então a derivada é essa aqui, ó. N que multiplica x elevado a n menos 1. Professor, sempre vai ser assim, independentemente da função polinomial, sempre vai ser exatamente da maneira como está posto aí. Você desce esse n multiplicando para frente e subtrai uma unidade. Professor, não posso subtrair 2 unidades? Não. Se você está realizando uma única derivada, você subtrai uma única vez.
sendo que o n tem que ser multiplicado aqui na frente também. Tá legal? A gente vai fazer exercício depois, para que tu possas entender de uma vez por todas essa forma, tá bom? Caso 3. O caso 3 representa uma função logaritmo neperiano. Esse ln significa um logaritmo neperiano. Esse logaritmo neperiano está aparecendo aqui porque ele é uma função que aparece muitas vezes dentro da sua área aí no ensino superior. Ela aparece muito, com muita frequência. É por isso que a gente traz ela. Mas eu gostaria de te lembrar que essa função ln ela é um logaritmo, como qualquer outro logaritmo, só que a base dela é o neper, é aquele ezinho, tá lembrado? 2,7, vai embora. Pois é. Só que quando ele tem essa base e, nós transformamos ele nesse ln para dizer, olha, esse aqui é o logaritmo, mas é o logaritmo neperiano, tá? Mas e aí? Quando eu encontrar essa função de logaritmo neperiano de uma variável x, como é que fica a derivada? A derivada dessa função passa a ser 1 sobre x. Simplesmente isso. Apareceu um logaritmo neperiano à tua frente, qual é a derivada? 1 sobre x. E acabou. Tá ok? E por 4, o último caso, caso 4, é quando a função é uma função de e elevado a x. E essa aqui também é uma outra função, assim como a logaritmo neperiano de x, é uma outra função que aparece também com uma frequência altíssima nos estudos das áreas específicas de vocês. Por isso que ela aparece aqui dentre os 4 casos que eu estou citando. Tá legal? Só que, para nossa alegria, para nossa sorte, a função, quando ela é e elevado a x, a derivada dela é a própria função. Professor, não mudou nada? Exatamente, olha, a função é e elevado a x e a derivada é e elevado a x, tá? É a mesma, não muda, tá legal? É bem simples. Então, olha só, a partir de agora, esses 4 casos aqui, eles vão representar cerca aí de 90% de todas as derivadas que vai aparecer para vocês a partir de agora, tá? Então, eu recomendo vocês fortemente a pegar esse pequeno resumo que eu fiz aqui e escrever, ou então de repente até imprimir e colocar lá no lugar onde você geralmente está passando, por exemplo, no seu quarto, ou então na sua geladeira, na porta do seu armário, tudo bem? Um lugar em que você tenha frequência, né? E vai poder sempre estar olhando para essa pequena tabelinha de 4 casos que vai te auxiliar muito e muito quando você estiver realizando as inúmeras derivadas que vão aparecer a partir de agora. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!